Olá, pessoas! Então, hoje vamos dar continuidade aos conceitos, definições estudados nas aulas anteriores e vamos explicar um pouco sobre a linguagem verbal, mas dentro da perspectiva filosófica, não dentro da perspectiva da língua portuguesa, como vocês imaginam. Então, como já sabem, ritual de estudos, caderno, folha, caneta, papel, anotar os pontos principais que serão descritos e explicados durante a aula e vamos seguir em frente. Então, linguagem verbal. Como vocês já sabem, a linguagem verbal ela é definida por ser uma linguagem que ela pode ser tanto oral como escrita, né? E ela possui um fundo de significado. Então, é necessário que a pessoa que está utilizando tenha conhecimento, como também aquela que vai receber essa informação, receber essas palavras, ela ter o conhecimento também para conseguir compreender, para conseguir fazer com que essa informação, que essa mensagem, ela tenha significado. Então, a linguagem verbal é aquela que utiliza o signo linguístico na comunicação. Então, signo linguístico, no caso, que estamos utilizando aqui, por pensarmos na nossa língua, nossa linguagem verbal, é a palavra. Então, a palavra pode ser oral, pode ser escrita. Se pensarmos, por exemplo, na Libras, nós temos o signo linguístico como gestos, né? Como determinados gestos e movimentos de mão que vão ter um significado específico. Então, a linguagem verbal, ela utiliza do que são chamados de signos arbitrários. Então, o que seriam esses signos arbitrários? Ariano Suassuna, ele dizia que pode-se dizer que um signo linguístico ele é arbitrário porque ele é sempre uma convenção reconhecida pelos falantes da língua. Então, para que ele tenha um significado, todo mundo vai ter que reconhecê-lo da mesma forma. Se vocês pensarem, por exemplo, quando falarmos de uma bola. Uma bola é uma bola, isso independente de quem utiliza da língua. A bola ela vai ser um signo arbitrário, é uma convenção. Todo mundo convencionou a determinar esse objeto como uma bola. Então, isso aí que seria denominado como signos arbitrários. Eles representam algo que se originou através de uma convenção social reconhecida pelos falantes dessa língua. Então, pelos falantes dessa língua, essa palavra vai significar isso. Quanto à construção da razão, raciocínio e poder de reflexão. A linguagem verbal, ela vai permitir, ela vai, de certa forma, facilitar, né, o uso de conceitos. Ela vai permitir, justamente, otimizar o uso desse raciocínio, né? Porque afinal os signos linguísticos eles são arbitrários, eles vão ser convencionados, né? Então, independente do local, vai ter o mesmo significado e isso vai facilitar para as estruturas, para os elementos de raciocínio. Por quê? Porque vai otimizar, né? Vai otimizar o uso desses elementos para reflexões. Então, o poder da reflexão ele vai ser facilitado pelo uso da linguagem verbal. A linguagem verbal ela vai permitir que esse raciocínio, que essa reflexão seja de forma mais, seja mais amplo, certo? Então, aumenta, né? Transforma a amplitude da construção da razão. Quanto à retenção da memória, pensem que a formação da palavra ela vai evocar, né? Ela vai evocar sentimentos, sensações, emoções. Então, associação e memória é justamente o quê? Que quando você lembra a palavra, você vai lembrar justamente o que ela significa. Você vai lembrar justamente que ela é um signo arbitrário, vai lembrar da convenção que nós reconhecemos como ao que está se referenciando e vai fazer uma associação, uma memória associativa. Eu posso exemplificar isso, por exemplo, se falarmos perfume cheiroso. Perfume cheiroso, vocês já vão fazer a associação imediata a um perfume que vocês consideram um cheiro muito bom, muito agradável.
Se falarmos, por exemplo, a palavra relógio, vai aparecer na mente de vocês exatamente o objeto que é convencionado socialmente a ser chamado de relógio. Faca, água. Então, cada elemento desse, ele vai facilitar justamente a retenção da memória. Se cada pessoa, se cada momento social, esses elementos, esses objetos, eles tivessem uma nomenclatura, tivessem uma classificação, a determinação, a denominação diferenciada, obviamente, iríamos ter diferentes memórias acerca disso. E, por fim, poder de representação, a simbologia da palavra. Da mesma forma, ela, ao mesmo tempo que ela vai melhorar, vai associar a memória, vamos ter essa evocação da memória de vivência, né, memória de experiências, o poder da representação. A palavra ela vai representar justamente aquilo ali. Então, ela vai ter um poder de representação em nossa mente e vai permitir com que facilite, né, nossa compreensão de forma que consigamos melhorar o nosso raciocínio e o poder de reflexão acerca de nossa consciência vívida. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Dúvidas, como já sabem, procurem, anotem para perguntar na próxima aula. Bons estudos para vocês e até mais. Tchau.